Olá, gente mais que boa. Mais um dia, vencemos. Ontem eu não pude enviar o vídeo por uma questão técnica e eu peço desculpa aos irmãos, mas hoje a gente retoma as nossas transmissões. E eu quero te dizer que, como você, eu estou com uma vontade tremenda que isso tudo acabe. Mas Deus tem mostrado o seu amor para conosco. E a maior prova do amor de Deus para com cada um de nós é o fato de que Ele nos tirou das profundezas lamacentas do pecado. E aí Deus nos submergiu. E nessa semana a gente está vendo justamente sobre o perdão. E a gente está vendo que o perdão chega para todos aqueles que genuinamente se arrependem de seus pecados e que leva uma vida piedosa. E a gente está usando como pano de fundo o Salmo 130. O Salmo, ele começa com o escritor dizendo, nas profundezas, que lá no original significa estar nas profundezas. E vai referir-se especificamente a ser pego por águas perigosas e profundas. E é uma imagem assustadora para um povo que era amplamente de terra e de maneira nenhuma aquele povo era das águas. O único evento que nós vemos o povo de Deus diante das águas foi num período em que eles estavam atravessando o deserto e se viram à frente do Mar Vermelho. Mas quando eles atravessaram a pés enxuto. Ali a gente vê também o amor de Deus, a providência de Deus para libertar o seu povo. Esta imagem dessa profunda, de águas profundas, ela acontece em muitos lugares no Antigo Testamento. Você pode ver uma dessas passagens lá em Ezequiel 27:34. Mas uma outra passagem diz isso para nós sobre essa questão de estar submergido nas profundas águas, é lá no Salmo 69, versos 1 e 2, que de fato nos mostra o quão era tremendo e gerava um medo muito grande no salmista. E ele diz assim, ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas estou afundado, não tenho como firmar meus pés, cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. Veja, é uma situação em que o salmista está desesperado. Já no Salmo 130, o que leva o escritor desse salmo a essa condição perigosa? Durante todo o tratamento dos salmos de ascensões, nós vemos que o salmista ele não está preocupado aqui com o perigo de alguma coisa ou de alguém, não. Alguns acham, inclusive, que é isso, que o problema que está sendo discutido é o sofrimento. Mas, lendo mais um pouco o Salmo, nós vemos que aqui não é a questão do sofrimento por alguma coisa que está sendo feita contra o salmista. Não. Nós vemos que aqui não é esse sofrimento que está incomodando o escritor do Salmo. O que o salmista aqui está reclamando, por que o salmista está sofrendo, é por conta do pecado. É o pecado que faz ele sofrer desse jeito. E por isso ele escreve sobre um registro de pecado lá no verso 3. Ele vai falar também sobre perdão no verso 4 e sobre redenção nos versos 7 e 8. E ele clama sob o peso e sob as ondas do seu pecado.
desejando ser libertado dessas profundezas, das quais faz com que ele chore, com que ele se desespere. E ele conversa com Deus sobre misericórdia e perdão. E é somente do pecado que o perdão é uma libertação. A doutrina também que ele pregou ao entregá-la é a doutrina da misericórdia. Também a doutrina da graça. E também ele entrega para nós a doutrina da redenção, como é manifestada desde o final do Salmo. Nós não podemos negar que o pecado é uma doença. E a aflição é apenas um sintoma que é gerado por essa doença chamada pecado. Nosso problema hoje, especialmente ao apreciar um salmo como esse, é que uma grande maioria de nós não tem muita consciência do pecado. Nós vivemos a maior parte das nossas vidas com muito pouca consciência de quem é Deus. E Deus, então, está sendo abolido. A consciência do pecado, do que é realmente pecado, também é inevitavelmente abolida. Isso ocorre porque o pecado é definido apenas em relação a Deus. Mas a gente pode definir pecado como qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Nós precisamos, como seres humanos, recuperar o senso do pecado. Precisamos descobrir quão desesperada é a nossa condição. E essa condição, ela nos separa da glória de Deus. Nós precisamos saber que a ira de Deus não é uma construção teológica que está ultrapassada. Não é uma construção teológica lá do Antigo Testamento. Não. É uma realidade terrível e iminente. Nós precisamos sair do nosso mundo de fantasia e começar a tremer diante da santidade de nosso Pai Todo-Poderoso, que é o justo juiz. Justo juiz. Deus é amor, mas também é justiça. Mas suponha que você esteja ciente do seu pecado. Suponha que você seja uma daquelas poucas pessoas que aparentemente são raras, né, em nossos dias, que realmente estão sendo perturbadas por seus muitos erros e transgressões. Mas suponha que você esteja nas profundezas dessas águas. Supôs? E aí? Onde você pode pedir ajuda? Certamente você não encontrará ajuda em si mesmo, como o salmista não encontrou em si mesmo. Mas a única fonte de salvação para você e para mim é Deus. É a sua misericórdia manifestada a nós todos os dias. Então você precisa se prostrar diante de Deus e pedir a Ele que perdoe você dos seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de qualquer homem ou mulher que pense que a salvação está no mérito próprio. Porque se você estiver olhando para dentro de você, você só vai se afundar cada vez mais no abismo negro, até se perder para sempre. O salmista sabia disso, e foi por isso que ele chamou, que ele clamou a Deus e disse: das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. O que os pecadores como eu e você precisamos é de Deus. Só Ele é capaz de nos arrancar para fora desse lamaçal fétido que é o pecado e nos colocar numa pedra firme e estabelecer os nossos passos. Como diz o Salmo 40, verso 2: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, e assentou os meus pés sobre uma rocha, e orientou
os meus passos. Pense nisso e que Deus te abençoe.